As cidades, ao contrário da natureza, elas são construções humanas, sempre, né? Nessa condição, elas têm uma trajetória que é desenvolvida pelo homem, se constituem humanamente, elas crescem, têm todo o seu desenvolvimento com a ação humana e, muitas vezes, elas também são destruídas pela ação humana. Um mau livro tu pode não lê-lo, um mau filme tu pode sair na metade. Agora a arquitetura, que é uma arte que está aos olhos de todo mundo, não tem como tu fugir dela, né? Quando eu era moleque lá em Santiago, eu desenhava nas calçadas. Eu pegava um caco de telha, tinha cacos de telhas perfeitos. Eu escolhia meus cacos de telha para desenhar e desenhava na pedra da calçada. As calçadas eram feitas de laje, essa laje de basalto, e elas davam um quadrinho para cada situação. Tu podia fazer uma história em quadrinho, já estava diagramado o desenho. Eu lembro que na infância meus irmãos desenhavam, meus primos desenhavam, todo mundo desenhava, fazia heróis. E depois, aos poucos, eles foram deixando de desenhar, foram abandonando isso aí. Eu não abandonei, a doença continuou em mim, né? O desenhista é um cara que continuou, né? Porque toda criança desenha. E a maioria atinge a adolescência, etc., param de desenhar, porque conquistam outras linguagens mais universais, né? Meu pai dizia assim, você é meu filho desenhista, faz o retrato do meu amigo ali e tal. E eu, 6 aninhos, tinha que fazer o retrato bacana do amigo dele. Então, o meu começo foi esse, eu só não parei. Eu nasci e me criei até os 19 anos na cidade de Santiago, chamada Santiago do Boqueirão, na fronteira com a Argentina. Eu cheguei com 19 anos para morar em Porto Alegre, eu conhecia 2 cidades no mundo. Santiago e São Borja. E Jaguari, 3 só. Nunca tinha conhecido outra cidade. E vim conhecer a capital. E me assustei, claro, porque é uma cidade grande, naquele tempo já tinha quase 1 milhão de habitantes. Os meus primeiros 20 anos de vida foi ali meio miolo do centro da cidade. A minha formação toda está ali. Então, realmente, eu vivi assim, intensamente as características urbanas do lugar que eu morava. Quartel, Cais do Porto, igreja. Meu playground era o pátio da Igreja das Dores. Eu tinha muita vontade de ser profissional do desenho, mas eu tinha muita dúvida se eu ia conseguir ser um profissional, né? Eu tinha dúvida se isso aí realmente seria uma profissão, tanto que eu fui fazer o curso de arquitetura, né? Achando que a arquitetura era uma profissão rentável e razoavelmente paga. Passei pela faculdade de arquitetura porque era a única, digamos assim, carreira respeitável e que se podia vislumbrar algum sucesso profissional que tinha a ver com desenho, né? Nós estamos falando do ano de 1969. Quer dizer, era um momento assim, crucial, político, no mundo inteiro, né? A arquitetura era um polo cultural importante dentro da Universidade do Rio Grande do Sul na época, né? Lá estava o fervo político, estavam algumas lideranças, estava a produção cultural. E a gente acreditava que a arquitetura poderia ser um instrumento para mudar muita coisa em relação à moradia popular, casa para todos, uma casa que fosse funcional. Mas aquilo era bonito, a gente sonhar, aquela utopia, aquele sonho, era uma coisa que nos motivava, que nos levava para outras atividades na arte, inclusive. Mas eu me dei conta que ainda tinha uma questão geral, que o arquiteto não funciona assim na sociedade brasileira. O arquiteto não é o cara, embora devesse ser, que resolve o problema da habitação, o problema do urbanismo, o problema da cidade, né? Não, o arquiteto ele é ignorado pela maioria da população. Pelo meio do caminho eu desisti da arquitetura porque eu comecei a trabalhar em jornal e aí realmente eu tinha certeza de que isso poderia ser uma profissão. Eu me dei conta do seguinte, que eu desenhando
fazendo charge, ilustração, quadrinho, etc., eu podia interferir mais, né, positivamente na realidade do que se eu fosse, né, realmente militar na arquitetura. Eu pensei que eu teria um escritório de arquitetura e terminei criando um escritório de anarquitetura. A gente tem uma origem bem diversa, né? O Edgar vem do centro da cidade de Porto Alegre, eu venho lá da cidade pequena, que é também uma extensão do campo das fazendas, né? A minha cidade onde eu me criei, a gente caminhava 2 quadras e estava no meio do campo, fazia piquenique, fazia caçada. O Edgar, eu sei que ele tem essa coisa do cenário urbano que sempre aparece, um cenário reconhecível, é a usina do gasômetro, é o Teatro São Pedro, é de vez em quando, que é muito legal, que é muito cênico, muito fotogênico, que é o viaduto da Borges de Medeiros, que aparece nos desenhos dele, que eu curto muito esse tipo de cenário. Eu imagino que para ti, chegar na metrópole, tem uma dimensão de revelação de algumas coisas, né? Eu me lembro que quando a gente se conheceu, eu achava muito interessante a maneira como tu te relacionava com o comportamento urbano. Eu contava o andar dos edifícios, por exemplo, né? Te lembra? Não, e... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem cartoon teu que é o cara, que é o gaúcho na cidade, se apavorando com as inscrições em inglês nas camisetas. Tem várias e essas coisas. Várias entende, né? desse tipo de coisa. O cara, é uma forma de ver a cidade. O cara se relacionando humoristicamente com o equipamento urbano, aquelas coisas. Isso tem bastante. Isso tem bastante no teu desenho. Então eu acho que isso tem a ver, obviamente, com a origem, né? Eu descobri um tempo atrás que as minhas relações com a luz, que são fundamentais para desenhar, né? Às vezes tu tá te sentindo mal e tu não sabe por quê. Tá te sentindo mal porque tu não tá vendo a luz, entendeu? E eu não tô falando no sentido religioso, né? O gaúcho é crepuscular. Aqui a luz está sempre mais rápido do que no centro do país, tendendo para a noite. O meio-dia já não é tão meio-dia. Às 4 da tarde equivale a 6 no Rio de Janeiro. Entende? E eu acho que é por isso que a gente tem uma certa melancolia na maneira de ser, entende? Nós somos criados sob uma luz que não é esfuziante, não é amarela, que nem a luz do Rio de Janeiro. É uma luz ocre, é uma luz, um amarelo alaranjado, parecido com as paredes aqui, né? Entende? E a minha palheta na aquarela é tributária dessa luz. A principal cor que eu uso é o ocre. São os contrastes dessa luz ocre com os azuis, com as sombras azuladas. Eu sou muito de inventar meu cenário, a partir das coisas que eu coleciono na cabeça, né? É muito bom tu desenhar multidões, porque tu pode explorar um monte de detalhes e pode trabalhar com situações divertidas, engraçadas ou estranhas em vários cantos do desenho, né? Eu quero que o leitor tenha uma curtição, uma fruição daquele desenho, como se fosse uma leitura, que ele vá passando os olhos naquela cena como se estivesse lendo e como se fosse um scanner, o teu olho fosse um scanner varrendo todas aquelas figuras ali. A Rua da Praia era muito viva, a gente se reunia na Rua da Praia, marcava encontro na Rua da Praia. E aos poucos o centro vai se esvaziando, se torna-se apenas um centro comercial mesmo, né? Só uma região de bancos e algumas lojas. Nós temos um centro vazio, a partir de sexta de tarde ele é completamente vazio. Quer dizer, então essas pessoas se retirando do centro da cidade, se refugiando nos seus condomínios, se refugiando nos seus refúgios, quase rurais até, nos arredores. No tempo que eu vivi ali, foi um tempo em que houve uma decadência social e refletida no espaço urbano, né? O espaço urbano reflete o que as pessoas estão fazendo com a cidade, né? Ou estão sofrendo dentro da cidade. E eu acho que isso foi muito importante, porque alguns dos personagens que eu vi ali, nessa deterioração, estão hoje nos meus desenhos, especialmente no Rango. Essa questão dos condomínios, das pessoas se fecharem ali e tal, é um retrocesso, né? De certa forma, é a medievalização da cidade. Quando tu fecha uma parte da cidade e ali só entra quem pode, entendeu? É um retrocesso. E é uma coisa que está transformando a cidade em vários castelos de senhores, né?
de novo, a cidade está refletindo a qualidade das suas relações econômicas e sociais, né? As pessoas que fazem isso não estão preocupadas com o urbanismo, com a história da civilização, elas estão resolvendo problemas objetivos, né? Muitos deles elas mesmas criaram. Essa luta por organizar uma cidade é muito complicada, né? As cidades sempre foram uma espécie de tumor em cima da face da Terra, né? Tu tinha o planeta todo coberto com vegetação, rios limpos, e as cidades foram surgindo como pequenos tumores. Cada uma delas é um tumor. Dizem que a civilização começa com a urbanização da humanidade, está correto. Mas também começa toda... É como eu fiz numa tira do rango, né? Os homens se juntam para poder se dividir, né? A primeira cidade, segundo o Ángel Rama, que foi construída sem nenhum preconceito europeu é Brasília. Ela é uma tentativa quase heróica, entendeu? De finalmente construir uma cidade sem os vícios medievais das cidades da América. Um país como o Brasil, que como a gente estava falando, nem sabe o que é arquitetura, de repente ter como seu símbolo popular um elemento arquitetônico. Nossa, o cara conseguiu fazer isso. Só que tem um detalhe, né, bicho? A cidade não redime o país. Não adianta tu fazer uma cidade com as melhores intenções num país cheio de defeitos e basicamente injusto, basicamente feudal nas relações. Entende? O que acontece? Esse espírito toma conta daquele corpo. Então o demônio do Brasil toma conta do lindo corpo de Brasília e essa contradição está lá até hoje. A cidade é fonte de neuroses, né? De tremendas neuroses. Mas eu acho que ela também, nesse cadinho onde você mistura um monte de coisas, tem esse lado engraçado. O que a gente faz é agregar a informação. A crítica que a gente está fazendo, que é uma crítica séria, numa linguagem prazerosa que as pessoas aceitem. Eu entrei na arquitetura pensando que eu ia ser um construtor e terminei virando um desconstrutor, que é exatamente o que o humor faz, é desconstruir, né? Demolir. É por isso que se diz que não existe humor a favor, o humor é sempre contra, né? É sempre contrário. Aí governo, sou contra. Nossa missão é dizer as coisas, é mostrar, evidenciar. Mas eu acho que, por exemplo, nessa nossa luta, a luta que o humor também travou, essa luta, da luta ecológica, tem bastante progresso em relação a isso, tem muito progresso. E acho que se deve a toda a conscientização do mundo, se deve uma partezinha dessa, se deve ao humor. Acho que a cidade ideal, né, só vai rolar quando a humanidade conseguir harmonizar suas contradições, né, que estão expressas na questão urbana na cidade. Mas a gente vai ter que conviver com as cidades, vai ter que transformar elas num ambiente menos predador. O desafio é ver até quando vai ser possível manter isso aí, né? São as relações econômicas e sociais que têm que ser, digamos assim, aperfeiçoadas, algumas delas mudadas radicalmente, para realmente, lá na ponta, né, a cidade se aproximar de algum ideal.